Bom dia, professor. Aqui é o aluno Davi Natan Mendes Souza e hoje vim apresentar o trabalho solicitado, falando sobre as arquiteturas MVC, MVVM, MVP e MVI. E hoje entenderemos os padrões das arquiteturas. Passa aí, slide, passa aí. É aqui o objetivo. O objetivo é explicar de uma forma simples, que eu mesmo consigo entender, porque o senhor já deve saber disso, e de forma prática e divertida. Então, como eu não sei, eu vou tentar explicar da forma dinâmica os principais padrões de arquiteturas usadas na programação: MVC, MVP, MVVM e MVI. E aqui trouxe algumas imagens e textos para a gente entender. E o que são padrões de arquitetura? Imagina que você vai construir uma casa. No nosso caso é um pedreiro, mas no nosso caso real seria um programador, né? Um aplicativo que a gente ia fazer. Mas enfim, se a gente fosse um pedreiro, para a gente começar a fazer a casa, tem que começar botando fazendo a sustentação, botando as vigas, aí depois bota os tijolos, cimento, se fizer, e aí bota o sistema elétrico, hidráulico, aí depois reboca, tem que fazer tudo de cada vez, né? E se você fosse fazer tudo bagunçado, sem nenhum passo a passo, ia ficar a fiação toda para fora, os canos iam quebrar facilzinho e ia ficar uma bagunça a casa. Aí para isso que servem os padrões de arquitetura, assim como isso se aplica desde a arquitetura real à arquitetura de software, computadores. Você vai poder fazer tudo. Esses padrões são formas de organizar o código para facilitar a manutenção, testes e atendimentos. Assim como se nós fossemos um encanador e a encanação tivesse uma dentro da parede, outra fora, ia ficar horrível para ajeitar. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, deixar o código estruturado e fácil para quem for ajeitar depois. E a gente vai usar aqui no exemplo prático um aplicativo de previsão do tempo. E agora, primeiramente, vamos explicar o MVC, o modelo, view, visualização e o controlador. Aqui o conceito é o model, vamos pensar assim: model é a cozinha, são os dados e as regras de negócio e tudo que a gente vai fazer, né? A view é o salão, é a perfumaria, é a tela que o usuário vai ver. E o controller é o garçom que vai ligar a cozinha com o salão. Ele vai ser o meio de comunicação entre esses dois, né? E o MVC é uma estrutura bem simples, muito boa para aplicativos pequenos e diretos, como os formulários que a gente faz nas aulas. E aqui um exemplo prático, tudo é separado em 3 partes. O model sabe buscar a temperatura, o header model vai buscar, o view mostra na tela, o controller conecta tudo, pega, clica, chama o model e atualiza o view. E tudo aqui, né? Ou seja, é exatamente o que a gente falou. E agora vamos para o MVP, Model View Presenter. O model são os dados e as regras. Vamos pensar como o roteiro que o apresentador vai ler. Ele vai ler esse papelzinho aqui e o view é a tela, é o jornal, é a tela passiva. O present é o apresentador que transforma os dados em algo compreensível. Ele vai nos apresentar todas as informações que lhe foram passadas de forma muito compreensível. O presenter, usado em apps de lógica média, como o Android clássico. E o exemplo prático. Agora a view é boba, né? Só mostra o que o presenter manda. O presenter faz toda a lógica de transformar os dados em algo bonito.
E aqui é exatamente o código, com o model, view e o present, que vai se conectar a view. E agora MVP, que eu escrevi errado, MVVM. Então, perdão pelo equívoco, o preço aqui é o model view model. Modelo, visualização e modelo de visualização. Vamos entender isso aqui. O model, os dados reais, a previsão do tempo que vai mandar lá no banco de dados. E o model é a ponte que faz a ponte e guarda o estado. E o view é a tela que observa e muda automaticamente, que seria isso aqui, né, que a gente vê. É usado em apps modernos e reativos como Android Jetpack, React e Swift UI. E aqui está o exemplo prático, né? A ideia, agora a tela view observa o view model. Quando o dado muda, a tela muda automaticamente. A gente pode observar no código aqui, não é? Exatamente aqui. E por fim o MVI, Model View Intent. O fluxo de dados ele é unidirecional, é o data binding, né? Só pode ele vai se comunicar com o model, vai para view, vai para intent. Só que o view não vai poder voltar para o model, é o unidirecional, é linear e previsível, assim como os movimentos em um jogo. E você vai fazer isso, vai fazer aquilo e não tem como voltar. O usuário vai fazer algo, cria uma intenção, muda o estado, tela mostra o novo estado, usado em apps complexos e reativos como React, Redux, Flutter e Kotlin. E o exemplo prático, ideia. Aqui o aplicativo tem um único fluxo, tudo é imutável e previsível. A gente pode olhar o código, parece uma lista de compras, é tudo previsível. E acaba que se torna fácil para ler, para analisar. E aqui a gente pode ver o que esse código vai fazer embaixo, em roxo. O usuário faz algo, cria uma intent, gera um novo estado e a tela mostra esse estado, que é o que vai fazer o código. E basicamente é isso aí. A conclusão, esses padrões não são rivais, mas ferramentas diferentes. Use o que melhor se encaixa no seu projeto. Em resumo, MVC vai ser simples e direto, como a gente viu. O MVP vai ser organizável e testável. O MVVM moderno e reativo. E o MVI poderoso, previsível e estruturado. Enfim, cada padrão ajuda você a pensar como arquiteto de software, não apenas como programador. E isso aí, pessoal. Cada um você vai usar dependendo do uso que você for dar a ele. E esses padrões vão nos auxiliar na criação, tanto para quem for criar, como for para quem ajeitar. Assim como naquela casa que a gente construiu. Vai facilitar para o arquiteto, para o engenheiro e para o pedreiro. E basicamente esse é o trabalho, pessoal. Obrigado por assistir e é isso. Muito obrigado.